Salve galera, mais um react. Olha aí, canal Órfãos da Silbene. Se você não é inscrito, já se inscreve logo, não perde tempo. Tá conhecendo a gente agora? Deixa um like, porque a gente faz react e todo dia tem vídeo novo. Todo dia tem um react maluco da gente falando de ciência, de viagens, de bizarrice, de música, de nostalgias. E hoje a gente vai cumprir uma promessa. Falamos que íamos entrar em energia nuclear e vamos assistir agora com o Engenharia Detalhada. A gente já assistiu o vídeo desse canal, os caras mandam bem, produzido bonito, né? Então, vamos assistir como funciona uma usina nuclear. Ó, Por energia que estamos vendo e o futuro com a eletrificação dos veículos, percebemos que a nossa geração de energia pode não ser o suficiente para garantir energia para todos. Mas um método pequeno e com alto poder de geração de energia pode ser uma solução para esse problema. Hoje eu vou te contar o que faz e como funciona uma usina nuclear. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e o assunto de hoje é talvez polêmico em vários sentidos. Então bora falar sobre energia nuclear. Uma vez que os estudos da radioatividade e a energia que ela poderia proporcionar foi se tornando mais relevantes, esse conhecimento foi sendo usado em diversas áreas e dispositivos. Um grande exemplo que todos vocês devem conhecer são as famosas Little Boy e Fat Man. Se vocês não sabem do que eu estou falando, Hiroshima e Nagasaki, essas respectivamente. eram os nomes das duas bombas que foram usadas no ataque de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. E a Falamos primeira ideia delas. que temos ao falar de radioatividade são as tragédias e os acidentes. E isso Goiânia, não colabora né? com a energia nuclear. Chernobyl, Mas a verdade Fukushima. é que usar materiais radioativos pode ter seu lado bom. Em 1942, entrou em operação o primeiro reator nuclear. É verdade, com foi em uma reação em cadeia 42. autossustentável na cidade de Chicago. Ele foi desenvolvido pelo físico italiano Enrico Fermi, utilizando o método de fissão nuclear. Mas o que é essa fissão nuclear? Para falar sobre isso, temos que entender como podemos gerar energia usando os materiais radioativos. Os átomos são pequenas unidades básicas que fazem a matéria do universo. Basicamente, se formos dividindo um elemento, o átomo é a menor parcela em que um elemento pode ser dividido sem perder suas propriedades. Pô, definição de livro, hein? Que isso? Selo Feltri de aprovação. Temos duas partículas, os prótons e os nêutrons. O que mantém esse núcleo estável e interligado é a força nuclear entre esses prótons e nêutrons. E esse núcleo possui muita energia Não falei que é acumulada. bonitinho? E é exatamente essa energia que queremos utilizar. Para conseguir essa energia, nós a retiramos de dentro do núcleo do átomo. E é por isso que chamamos essa energia de nuclear. Para isso, nós temos dois tipos de reações atômicas, que é a fusão nuclear e a fissão nuclear. Na fusão nuclear, os núcleos atômicos se fundem e liberam muita energia. Como, por exemplo, no nosso Sol, que tem hidrogênio e hélio se fundindo, né? O hidrogênio vira hélio, o hélio vai virar coisas maiores, né? Do nada a gente começa a ter lítio e começa a ter outras coisas, até que um belo momento a gente começa a fabricar ferro. E a partir do ferro, a gente, quando faz uma fusão nuclear gerando ferro, tá gastando mais energia do que produz. E aí começa o envenenamento do nosso Sol. Você sabia que o Sol vai acabar? A qualquer momento, nos próximos alguns bilhões de anos lá para frente, o Sol vai dar aqui procó. E aí, não sei se estaremos aqui para contar a história, para ver o Sol, né, chegar no finzinho. Essa liberação de energia segue a famosa fórmula elaborada por Einstein, que E igual a MC energia ao quadrado. E massa. E essa liberação de energia ocorre porque durante o processo, uma pequena parcela de massa é consumida, liberando assim uma quantidade gigante de energia. Quer um exemplo de onde ocorre a fusão nuclear? Nosso Sol é o maior exemplo de fusão nuclear que conhecemos. Ele é composto de 73% de hidrogênio, 26% de hélio e 1% de outros elementos. O que acontece em nosso Sol
é a fusão dos átomos de hidrogênio, originando assim os átomos de hélio. Isso libera muita energia. Só que o problema de usar esse método em uma usina nuclear é controlar toda essa energia liberada. Porque não adianta gerarmos muita energia se a reação é descontrolada. Nós temos projetos para montar um reator de fusão nuclear e temos um vídeo falando sobre os testes desse tipo de reator. Olha, próximos reacts aí. No final desse vídeo. Mas temos um outro método de reação atômica que produz um pouco menos de energia comparada com a fusão nuclear, mas que ainda produz muita energia. É a fissão. Que é a fissão nuclear. Do contrário. E ó, vamos reagir futuramente aos reatores de fusão nuclear, né, reatorzinho tokamak, e a gente vai reagir a um reator nuclear BR, que é o nosso submarino nuclear. A gente vai ainda catar um react só para falar desse projeto maneiro demais. Você não sabia que o Brasil é top nas energias nucleares não, né? A gente manda muito bem nesse processo, irmão. A gente sabe aonde tem minério, como é que extrai o minério, como é que refina o minério, como é que aplica ele no reator, como é que reprocessa. A gente manja tudo, só não temos bomba. E, por favor, deixa quieto. Da fusão, a fissão nuclear divide um núcleo atômico em núcleos atômicos menores. E quando fazemos essa divisão desse núcleo atômico, isso também libera energia. Nesse método, nós bombardeamos o núcleo do átomo com nêutrons, gerando uma instabilidade, e ele se fragmenta em núcleos menores. Mas algo interessante acontece aí. Se somarmos as massas dos átomos após a divisão, vamos perceber que ela é menor que a massa do átomo original. E olha essa massa perdida, a massa verdade, que some, é liberada em forma de energia. De novo, a famosa fórmula de Einstein. E a fissão nuclear é um método mais comum que usamos hoje em dia nas usinas nucleares. Para entender melhor sobre o que acontece dentro das usinas nucleares, vamos usar como exemplo o urânio 235. Olha aí. Uma vez que posicionamos o urânio 235... Atenção, atenção! O urânio 235 não é um negócio que tu acha aí na esquina não, tá? O urânio mais abundante que nós temos neste planeta que habitamos é o urânio 238. E aí, quando a gente, né, consegue pegar minério dele, a gente tem que refinar, né? Você percebe que o urânio ele é número atômico 92. Esse número 235 é da massa. Então, tem uma diferença do número de nêutrons aí nele. É isso que faz um ser radioativo, o outro ser menos radioativo. Que eu saiba, o urânio, os dois isótopos são radioativos. O que muda é o tempo de meia-vida. E o que a gente usa lá em Angra, né, e outros reatores nucleares mundo afora, é o urânio 235, as varetas de combustível. Dentro do reator de uma usina, nós bombardeamos o átomo desse urânio com um nêutron. Dessa forma, o urânio 235 captura esse nêutron e se torna instável. Com essa instabilidade, o átomo de urânio sofre a fissão nuclear, se fragmentando em um átomo de bário, um átomo de criptônio, 3 nêutrons e muita energia. E a questão toda é que, como lançamos apenas um nêutron contra o átomo e essa reação libera 3 nêutrons, isso gera uma reação em cadeia em outros átomos de urânio vizinhos. Se pensarmos, essa reação gerando vários nêutrons acaba sendo uma reação descontrolada enquanto tivermos átomos de urânio. Para conseguirmos controlar essa reação, nós precisamos de um material moderador. Alguém que pare os nêutrons. Se utiliza alguns elementos químicos, como o ácido bórico ou o metal cádmio. O que esses elementos químicos fazem é absorver os nêutrons da reação nuclear do urânio, controlando a reação. Isso faz com que esses elementos sirvam como acelerador ou freio da reação. Por exemplo, se inserirmos o metal cádmio dentro da reação, ele absorve os nêutrons da reação de fissão do urânio e freia todo o processo. Agora, se queremos acelerar o processo, nós retiramos o cádmio e deixamos a reação em cadeia tomar o controle. E todo esse processo é usado para produzir energia de reações nucleares. Mas essa energia não é bem a que chega em nossas casas. Lembra quando eu disse que a reação de fissão gera energia? Gera calor! Toda a energia gerada pela reação nuclear produz muito calor. Pausa. A gente já sabe o que ele vai falar. Aquilo que a gente luta, né, direto, né, a nossa produção de energia
Mundo afora depende de ferver água. Né? Ferver água. Só que antes dele, né, estava citando moderadores, né, a gente tem ali, por exemplo, cádmio, né, boro, tudo bem, a gente tem varetas de controle. Se você, ele vai mostrar ainda como é que é o reator, mas ele parece uma esponjinha assim que você coloca um monte de varetinhas dentro. E ali dentro tem as varetas de combustível. Conforme você coloca outras varetas para atrapalhar o tiroteio de nêutrons que rola ali dentro, você consegue diminuir a potência do reator. E se você vai retirando as varetas, você aumenta a potência do reator. E lembrando, esse reator ele vai estar dentro d'água, né, para esse calor ir para algum lugar e a gente aproveitar. A água ferveu, vapor subiu, turbina girou, sua luz acende. Olha aí, é assim que funciona. Mas eu quero ver por dentro, eu quero que ele mostre assim, imagens melhores, que é maneiro demais. É aí que entra as usinas nucleares. Nós achamos que essa energia já é convertida na energia elétrica que usamos. Mas a verdade é que uma usina nuclear funciona como uma usina termoelétrica. Sim, uma usina nuclear não deixa de ser uma usina termoelétrica. Será que Fermi já estava pensando nisso quando ligou o primeiro reator? Para produzir calor, elas usam o calor da reação nuclear. Uma usina nuclear é composta normalmente por 3 fases: a primária, a secundária e a refrigeração. A fase primária, temos um reator dentro de um vaso de pressão blindado, onde ocorre exatamente aquela reação em cadeia que eu já expliquei. Nesse processo, se utiliza elementos químicos como cádmio para fazer o controle da aceleração e desaceleração da fissão nuclear. Bonitinho! No caso, se inserirmos hastes metálicas de cádmio dentro do reator, nós diminuímos as reações nucleares e o reator esfria. Agora, se retirarmos as hastes de cádmio, as reações nucleares aumentam e o reator esquenta. Com isso, o calor desse reator pode esquentar líquidos como a água, como se fosse uma panela de pressão em um sistema também blindado. Na fase secundária, essa água que foi aquecida pelo calor do reator se transforma em vapor de água. Então, esse vapor em alta pressão é canalizado para uma turbina. Essa turbina, então, é ligada em um gerador elétrico e é através desse gerador que se produz a energia elétrica que podemos utilizar. Depois que o vapor de água já passou pela turbina, ele entra na fase de resfriamento. Nessa fase, volta a virar água, transformar o vapor de água em água líquida para ser reutilizada novamente no processo. Então, um sistema de resfriamento funciona como se fosse um radiador de carro gigante e que normalmente também utiliza água como líquido refrigerante. Essa água de resfriamento pode vir de rios, lagos e até mesmo dos oceanos. Quando vemos aquelas chaminés das usinas nucleares, é exatamente essa água do sistema de resfriamento que está sendo evaporada. Nós chamamos essas chaminés gigantes de torres de resfriamento. Tá vendo? Quando você vê uma chaminézona tipo a dos Simpsons, não fica desesperado. A fumaceira é para isso mesmo. Na verdade, é vapor de água saindo, só que a água do radiador. Entendeu? Não é nem a água que troca calor lá dentro do reator, não. Essa água fica retida, é lacradona, justamente para não ter perigo. Que serve tanto para armazenar água quanto para evaporar a água do resfriamento. Mas Igor, essa água não é radioativa? A água que é utilizada para movimentar a turbina e tem contato com o reator fica em um processo blindado, ou seja, ela fica recirculando lá dentro não sai de lá. Não tem contato com o ambiente externo. Já o vapor que vemos nas torres de resfriamento é simplesmente uma água que foi usada para condensar e resfriar a água do sistema secundário. Ou seja, o vapor que vemos da usina nuclear não é radioativa e é simplesmente água. E a questão é que esse modelo produz energia limpa, pois não libera no meio ambiente nenhuma fumaça proveniente de combustíveis fósseis. O resultado desse processo produz basicamente vapor mas é mais de água limpa, no meio com ambiente. certeza. Porém, não podemos esquecer também do rejeito Tá da vendo? radiação. O material que é descartado dos reatores nucleares e até mesmo os materiais usados pela equipe da usina, como aventais, luvas e máscaras, formam o que chamamos de lixo nuclear. Esse lixo nuclear não é jogado no meio ambiente e, no caso do rejeito da reação dos reatores, são armazenados em bunkers de concreto e os materiais descartáveis das equipes são enterrados em valas profundas. Existe um grande receio de se utilizar usinas nucleares,
muito por causa dos desastres O pessoal tem famosos que medo. conhecemos, como o de Chernobyl, O pessoal só na lembra o Ucrânia, desastre. e o mais recente, o de Fukushima, no Japão. Mas a questão é que se tivermos controle dos sistemas de segurança dessas usinas, elas podem representar uma forma interessante de geração de energia mundial. Só que tem outro problema, que é o custo. Já As que não usinas está todo nucleares mundo possuem usando, os maiores valores de o geração preço, de energia, né, por megawatt-hora, se comparado com os outros modelos de geração de energia. Ou seja, quando se usa a energia nuclear, tenha certeza de que o valor da sua conta de luz vai sair bem caro. A questão toda é sobre o investimento, Não, tempo, recurso e principalmente no Brasil a área de talvez, porque instalação. você só tem Uma Angra rodando. hidrelétrica, que hoje é o Mas- método mais barato de produção de energia que temos no Brasil, É a que menos exige vai uma agredir o área ambiente. gigante para formar seu Olha reservatório. o tamanho Parques que é uma... solares e usinas eólicas também exigem uma área grande. O tamanho de um parque solar. Usina eólica ainda não consegue ter gente morando perto, entendeu? A usina nuclear ela é muito mais segura. E hoje o custo alto de energia nuclear é porque você não tem ela em todos os lugares. Se ela se populariza com segurança, que é o que a gente preza, e é do jeito que, né, é pensado para ser, pô, aí o custo vai cair vertiginosamente. É só você pensar quanto é que custava você ter um painel solar no telhado da sua casa há 20 anos atrás. E há 10. E agora? É bem diferente, né? Então, Para instalar os painéis e turbinas eólicas. Já uma usina nuclear precisa de uma área É muito pequenininha. pequena para ser instalada. Ou seja, a ideia é produzir uma grande quantidade de energia em um espaço pequeno. E quem sabe veremos novas usinas nucleares surgirem aqui no Brasil, com um aumento da demanda por energia elétrica. Aqui do lado tem 2 vídeos. Um sobre o maneirinho, hein? reator de fusão nuclear, que eu falei, e outro explicando como funciona breve, uma em usina breve. hidrelétrica. Então aproveita para conferir um deles. Esse é seu Olha aí, se você não conhece o canal da Engenharia Detalhada, maneiro pra caramba o trabalho dos mano. Pô, dá aquela força. E se não conhece a gente, tá conhecendo agora, assistiu o nosso react lindo, maravilhoso? Deixa um like, comenta aqui embaixo, fala pra mim o que você quer que a gente reaja na próxima. Né? Podemos falar, já tá na agulha, né? O nosso chat maravilhoso, que todo o react é gravado durante live. A gente faz live segundas e quintas só pra isso. Pô, a gente já foi pedido aqui para falar de fusão nuclear, então vamos reagir a um reator tokamak, né? Já temos aqui até um possível vídeo. E Sintra pediu, pedido é uma ordem, a gente ainda vai reagir ao submarino nuclear brasileiro. Projeto muito, muito, muito maneiro. E reforça aí a nossa soberania, né? Tema em alta, importantíssimo. Então, mais um react encerrado, porque, pô, gente, eu gosto de falar de engenharia, né? O Curte fez engenharia química, o Curte é professor de química tem um tempinho, então envolve química, envolve energia, radioatividade é o meu assunto favorito, então já era, né? Não tem muito para onde correr. Usina nuclear, você ainda vai ter uma perto de você. E um abraço para Angra dos Reis, que é a usina nuclear que nós temos aqui entre nós. Deixe seu like, segue se não for inscrito, né? Já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. A gente se vê no próximo react. Um beijo enorme, tchau e boa Páscoa para quem tá na live.